Fala guerreiro, fala guerreira, que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos continuar com a nossa aula do Código de Ética do Servidor Público daqui de Montes Claros. Nós já trabalhamos 14 artigos, né? Então nós vamos continuar aí, também vamos ter alguns exercícios. Já dispenso um pouco a apresentação, mas vocês já me conhecem, sou o professor Ed, sou graduado em Direito e blá blá blá, blá, vocês já sabem, já me conhecem, beleza? Vamos ser mais céleres nessa aula, porque a gente tem que trocar uma ideia quando for resolver as questões, e vou passar as questões e passar a resolução das questões, nós vamos arrebentar aí, beleza? Código de Ética é uma lei municipal, número 3177/2003, nosso então querido prefeito Jair Ataíde que promulgou essa lei, mas nós vamos falar isso. E, antes de mais nada, lembrem-se de seguir a gente nas redes sociais, é muito importante. Tirem foto, tirem um print, compartilha, marca a gente, vamos ter o maior prazer de estar compartilhando, né, desse momento ímpar. Eu tenho muita, juro pra vocês, não é hipocrisia não, eu tenho muita saudade do tempo que eu tava estudando. Hoje eu ainda estudo, mas hoje eu tô mais sem vergonha, tô mais preguiçoso para estudar. Depois que você já tá em um concurso, né, estável, numa carreira pública, você fica 10 vezes mais preguiçoso para poder sentar a bundinha na cadeira de novo e estudar. Mas na época que eu tava desesperado, eu sinto saudade dessa época, da vibe, como que foi e tal. Eu tive um mentor muito bacana, que ele me ajudou demais, ele já faleceu, Deus já o recolheu, então eu tenho uma dívida de gratidão, e toda aula que eu dou eu lembro muito dele, porque ele me ensinou a estudar para concurso, ele que me ajudou, meu grande amigo Felipe Fiuza, né? Então, eu lembro da gente sentado um na mesinha, ele montou na casa dele, ele me chamava, quando você quiser vir aqui, você pode vir aqui para casa, a gente estuda junto. Quando você tiver dúvida, até porque ele tinha mais experiência do que eu, se tiver dúvida, você me pergunta. Então eu tinha aqui uma apostilinha de R$20, uma xícara de café e um sonho, né? Eu estudando aqui minha apostilinha de R$20, que era o que eu tinha condição na época, e ele sentado com o material dele, eu, Felipe, tô com dúvida em tal coisa. Aí ele parava, ele usava óculos também, ajeitava o óculos, virava pra mim e me explicava a matéria. Então eu guardo isso nos mínimos detalhes. Aproveitem desse momento. Hoje com rede social tá mais fácil. Tira foto, compartilha e tal, porque quando vocês forem aprovados, vocês vão ficar muito gratos desse momento. E vocês vão querer lembrar, né? A gente não tirou nenhuma foto junto disso. E eu queria voltar, confesso pra vocês que eu queria voltar naquele tempo pra poder tirar uma foto e lembrar, mas tá aqui no coração, tá valendo. Então, façam isso, siga a gente nas redes sociais, no nosso site, no nosso WhatsApp. Vai falar diretamente com o chefe e ele vai estar auxiliando os senhores e as senhoras nas dúvidas que tiverem. Beleza? Então vamos lá, continuar aí no nosso pré-concurso Roberto Quintino para os concursos do município de Montes Claros. Isso aqui é um tema em comum para todos os cargos, não tem problema. Se você vai ser servidor público, logo você precisa de saber o Código de Ética do servidor público. Beleza? Sem maiores delongas, das vedações. Nossa próxima etapa, nós falamos dos princípios. Vamos recapitular? Falamos dos princípios, aquilo que vai nortear, os princípios da administração pública e blá blá blá, aquele tanto de coisa lá que a gente falou. Lembrem-se de revisar, depois vocês assistam um vídeo no 2x daqui a alguns dias, para não esquecer, ok? E falamos também dos deveres. Agora nós vamos falar das vedações. O que é vedado, o que é proibido, o que o servidor público não pode fazer. Beleza? Então vamos lá. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, né? Eu vou usar aqui do meu cargo, que eu sei de umas coisinhas, sei de umas paradas e tal, e vou usar isso para beneficiar a mim, para mim ter uma vantagem. Não, mas não vai ser para mim, vai ser meu primo. Errado. Isso é vedado. Primeiro, não pode prejudicar deliberadamente, ou seja, de maneira intencional, a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. É o famoso fofoqueiro, né? Com fazer fofoca, prejudicar a reputação de servidor ou de cidadão que depende do seu trabalho. Isso aí é uma vedação. Ser, em função de amizade ou de espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração desse código de ética. É um chegado meu, eu sei que o que ele fez está contra o código de ética, então não vou tomar nenhuma providência, não vou denunciar. Vedado, errado. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
ser o famoso sugesteiro, né? Eu sei um esqueminha aqui que eu não vou precisar de trabalhar, que eu vou fingir que eu tô trabalhando, mas eu não tô trabalhando. Quem aí do futebol vai lembrar daquela célebre frase, acho que foi Vampeta que falou: eles fingem que eu me pago e eu finjo que trabalho. Não, você tá recebendo, né? Você não pode fingir que você trabalha, não. Tranquilo? Vedado. Deixar de usar avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Você sabe que, por exemplo, eu sei que hoje nos PSFs, os atendimentos, né, das agências de saúde, apesar de não ser um cargo, usam um tablet, né? Aí você, não vou usar o tablet, não, vou usar caderno. Bom, tem avanço técnico, né? Para poder melhorar o seu atendimento, melhorar o seu serviço. Por que, não utilizar? Tranquilo? Sexto, permitir perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato público com jurisdicionados administrativos, com colegas hierarquicamente superior ou inferior. Ou seja, você ser chato, aquele chato de galocha, né? Deixar que o seu sentimento pessoal, eu sou ignorante, que eu sou sistemático, que eu sou assim, eu trabalho assim e pronto, acabou. Não existe. É vedado, não existe isso no serviço público, não pode acontecer. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiar ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão e influenciar outro servidor para o mesmo fim. É uma tipificação até bem próxima de corrupção, né? Para mim trabalhar, se você me desse uma ajudinha aí, eu ia fazer a coisa andar mais rápido. Isso é corrupção. Isso é vedado, não pode. Mas não é para mim não, é para um conhecido meu. Você ajuda meu conhecido lá que eu te ajudo aqui. Pessoal, não vamos tapar o sol com a peneira. Isso acontece, é fato. Infelizmente, é uma verdade. Infelizmente, é cultural no nosso país, de um modo geral, esse tipo de coisa, né? Mas não olha para a esquerda nem para a direita, olha para você, olha para o seu interior, na sua conduta como um servidor público. O que é correto, o que você vai fazer naquela situação. Então, não fujam disso, né? Das suas raízes, dos seus princípios. Errado é errado em qualquer circunstância. E aqui vem a vedação. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir qualquer tipo de ajuda. Qualquer tipo, aqui foi muito explícito na letra de lei, qualquer tipo de qualquer espécie é errado, é vedado. Isso é uma tipificação criminal até, né? Aqui não tratamos de crime, não mistura as coisas não. Mas isso é um ato claro de corrupção. Solicitar uma ajuda, pedir uma ajuda, sugerir que te ajudem para poder você fazer, seja para si, familiar ou qualquer pessoa, cumprimento sua missão. Se é a sua missão, cumpra independente do que você irá receber de ajuda, o que quer que seja. Você está sendo pago para isso, beleza? Alterar ou deturpar teor de documentos que estejam em sua posse. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviço público. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de call center que tinha funcionário que falava para o cliente, né? Atendimento, meu celular não tá não tá funcionando, não sei o que o cara falava. Senhor, a primeira coisa é você tirar a bateria do celular. Aí o cara tava na ligação, o que o coitado do usuário fazia? Tirava o celular, tirava a bateria, o celular obviamente desligava e a ligação ia cair e ia para outro atendente. Isso é uma ilusão de atendimento, né? Usou um artifício aí para poder não atender o usuário. Seguindo, desviar servidor público para atendimento de interesses particulares. Se horário de serviço você está fazendo coisa particular, vedado. Não pode. Retirar de repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Voltamos à ideia dos tablets, né? De alguns servidores aí da prefeitura que utilizam. Não sei se eles são autorizados a levar para casa, mas se for, não tem problema. É um patrimônio do município? Sim. Estão autorizados? Ok, sem problema. Mas se não está autorizado, não faz isso. Imagina um motorista, né? Um cargo de motorista aí, que por livre e espontânea vontade pega o carro lá da prefeitura e leva para casa dele, vai fazer feira, vai pro shopping com a família, tal. Né? Quando chegar numa questão, imagine uma situação acontecendo. Imagine o fato acontecendo.
e tenta, tipo assim, bom, que tipo de situação que se encaixaria? Vamos inventar vamos bolar uma pequena história aqui, vamos ver se encaixa. Se encaixou, viu que tá errado, você fala assim, pô, isso dá muito errado, não deve fazer isso. Pronto, é um dever. Você consegue identificar isso. Fazer uso de informação privilegiada obtida no âmbito interno do serviço em benefício próprio, parente, amigo ou de terceiro. Isso acontece muito na questão de licitação, né? A gente sabe que a prefeitura vai contratar uma empresa para poder fornecer pão para os servidores da escola tal. Aí você conhece um chegado seu, você fica sabendo disso antes de todo mundo, né? Aí você vai e conhece um chegado seu que é dono da padaria. Você fala, fulano, vai sair um contrato da prefeitura assim, 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 assim. Vai lá e corre e faça a proposta. Isso é fazer uso de informação privilegiada no âmbito interno, serviço, para benefício próprio, parente, amigo de terceiro. Beleza? Vedado, não pode. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, que constitui falta funcional grave, passível de punição disciplinar, inclusive com pena de demissão a bem de serviço público. Muito importante. O exemplo lá de fulaninho, que cachorro lambe a boca dele, lembra que a gente falou na aula passada? Pois é, fulaninho corre um grave risco de uma punição disciplinar passível de demissão a bem de serviço público. Beleza? Chegou bêbado no serviço ou fora dele habitualmente, olha como a lei é muito, muito top, né? Ela aqui, ó, habitualmente o cara é um embriagado com embriaguez constante, um alcoólatra, apresenta no serviço ou fora dele habitualmente passível até de demissão a bem do serviço público. Tranquilo? Vamos seguindo. Dar a sua participação, direta ou indiretamente, a qualquer instituição ou grupo que atente contra a moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana. Imagina um servidor público que faz parte de um grupo neonazista, por exemplo, um grupo aí de extermínio, um grupo xenófobo, um grupo homofóbico. Não. Você participando, seja de maneira direta ou indireta, qualquer instituição ou grupo que atente contra a moral, honestidade e dignidade da pessoa humana. Beleza? Exercer a atividade profissional aética ou ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Quem gosta aí de emprestar um dinheirinho a juros, depois cobrar de uma maneira meio indevida, ou uns empreendimentos assim meio estranho, gosta de fazer umas propaganda de algo meio duvidoso, não pode. É vedado, não pode. Exercer a atividade profissional aética ou empreendimento com duvidoso. Promover ou participar de jogo de azar dentro das dependências do serviço público. Em 2003, já previam, não pode jogar jogo do tigrinho dentro do serviço público. Você tá lá na sua escola, você tá lá na prefeitura, você tá lá no órgão que você estiver trabalhando e fazendo aposta. Jogo de azar dentro, você faz da porta para fora, é problema teu. Lá dentro, não pode. Jogo do tigrinho dentro do serviço, não pode. É uma vedação. Praticar usura dentro das dependências do serviço público contra servidor ou qualquer usuário de serviço público. Usura, querer tudo, querer aquela ganância exagerada. Vedação, não pode. Artigo 16, nós já vamos falar a respeito agora da comissão de ética. Vamos lá, isso aqui é importante. Pessoal, cabe a comissão de ética nada mais é do que a galera bem informal isso, mas vai ser o órgão responsável colegiado, uma comissão específica para apurar violações ao Código de Ética. Então vamos lá, artigo 16. Será constituída por ato do chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? Nós falamos lá no começo da primeira aula. É o nosso querido prefeito. Valeu, meu prefeito! Ele é o chefe do Poder Executivo. Ele que constitui a comissão de ética. É um ato exclusivo dele. Quem é que constitui a comissão de ética? São os vereadores? São os secretários municipais? Não. O chefe do Poder Executivo, o nosso prefeito, ok? A comissão de ética composta por 3. Lembrem, bancas amam números. 3 servidores efetivos. 3 servidores efetivos
e seus respectivos suplentes, encarregados de orientar e aconselhar sobre ética profissional do servidor no tratamento com pessoas com patrimônio público, competindo-lhe as competências da comissão, conhecer concretamente a imputação e procedimento susceptível de censura. A comissão de ética censura. Fala, cuidado, você está fazendo coisa errada, reveja, não faça isso, está indo contra o código de ética. A comissão de ética tem a competência de censurar, entender, conhecer o fato, a imputação, o que falaram que fulano está fazendo de errado e censurar o então fulano. A questão de demissão, de alguma punição, alguma coisa assim, já é uma outra atribuição depois de um processo, né? Depois de um IP, uma investigação preliminar, depois de um PAD. Isso aí nós vamos falar em outra aula. Aqui agora é a questão do Código de Ética. 17. A comissão de ética poderá instaurar de ofício, ou seja, por conta própria, a comissão de ética poderá instaurar de ofício, ou seja, por conta própria, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência. Se eles verem que algum servidor, se a comissão de ética pode instaurar, né, um procedimento quando ela mesma apurar que um servidor está indo contra o código de ética. Não precisa de uma denúncia, não precisa de uma determinação. A própria comissão pode fazer isso de ofício. Qualquer infringência a princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda conhecer de consultas, denúncias, representação formuladas por autoridade, servidor ou qualquer cidadão que se identifique, qualquer entidade associativa regularmente constituída. Não aceita denúncia anônima, né? Tem que ser identificado. Vamos lá? Vamos recapitular? A comissão de ética pode, de ofício, por conta própria, sem nenhum tipo de denúncia, instaurar um processo sobre alguma coisa que ela considerar errado, passível de infringência de princípio ou norma ético-profissional. Além disso, pode fazer, né, processar esse ato através de denúncia ou representação, seja por autoridade, seja uma denúncia por servidor ou qualquer cidadão que se identifique ou qualquer entidade associativa, trocando em miúdos, qualquer empresa. Beleza? Anônimo. Pessoal, comissão de ética, vamos recapitular esse slide aqui que é muito importante. Comissão de ética, constituída por quem? Pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? O prefeito. São quantos servidores? 3 servidores. 3 servidores o quê? De carreira ou contratados? São 3 servidores efetivos. Além deles, vão ser também os seus suplentes. Teoricamente 6, mas consideramos 3 para fins de prova. Beleza? Vem falando também que a comissão de ética pode instaurar de ofício qualquer ato que ele considere infringindo o código de ética, mas não tem problema se chegar uma denúncia, seja por autoridade, seja por servidor, seja por um cidadão de maneira identificada, né? Não pode uma denúncia anônima, e também por qualquer associação devidamente registrada, uma empresa, digamos assim. Então, ela pode fazer por conta própria e também por denúncia. A comissão de ética também tem a importância de simplesmente censurar, apurar e censurar, não pune. Beleza? Copiado isso aí? Deu para pegar uma revisãozaça? No 2x, comissão de ética incumbe fornecer aos órgãos encarregados da execução do plano de carreira dos servidores registro sobre a sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoção para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Por que deve o servidor considerar essa questão da ética, do seu profissionalismo? Porque a comissão de ética vai interferir diretamente na sua promoção e na sua progressão, né? Para você subir de nível, para você subir nível e... Como é que é o nome? Nível e um outro lá, esqueci. Falhou aqui a palavra. Para poder você promover, né? Então, para você promover, você precisa ter uma boa conduta ética. E os órgãos que vão fazer a promoção da sua carreira, promoção e a progressão da sua carreira, vão constar aqui no código de ética. Aí vai chegar lá e vai ver que você tá trabalhando certinho. Aluno pré-concurso Roberto Quintino vai trabalhar de maneira íntegra, proba, correta, coerente, honesta, justa. Beleza, tem uma ótima conduta, pode promover esse servidor. Beleza? Artigo 18. Artigo 19. Os procedimentos a serem adotados pela comissão de ética para apuração de fato ou ato em princípio que apresente contrário à ética, em conformidade com esse código,
terão rito sumário, ouvidos apenas os queixosos e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao chefe do executivo. Artigo que nós vamos ter uma pequena aula de direito. Gosto. Pessoal, existem ritos. O que são os ritos? Os ritos, eles são tal parecendo com os princípios, mas os ritos são, não é o caminho, isso seria o processo. Não, o rito. O rito, ele é como se fosse uma receita, certo? Uma receita de bolo. Você compra lá a massa pronta, né? E tem a receita. 2 ovos, 200 ml de leite e 1 colher de manteiga ou margarina e a massa. Ótimo, beleza. Só que tem alguns bolos, algumas massas de bolo que só vai pedir, não vai pedir a margarina, vai pedir menos ovo, vai pedir menos leite, uma coisa trocando para outra. Esses serão como se fossem os ritos. Nós temos 3 ritos. Nós temos o rito ordinário, nós temos o rito sumário e o rito sumaríssimo. O ordinário é aquele certinho, padrão, né? Aquele certinho, cumpre todos os requisitos. Tem o sumário, que ele é mais breve, mais rápido, né? Um meio termo. E o sumaríssimo, que é papum, né? Bem rápido, celery, oralidade e tal, faz uma coisa, faz outra. Aqui, no caso conforme o Código de Ética, a comissão de ética, quando for apurar alguma coisa, vai ser pelo rito sumário, que é o intermediário. É rápido, mas ainda tem alguma coisa para se apurar. O que tem que se apurar? Rito sumário vai ouvir apenas o queixoso, a pessoa que fez a denúncia, e o servidor. A pessoa que queixou do servidor e o servidor. Vai ouvir eles dois. Ah, mas e se não chegou denúncia? Lembra que a comissão de ética pode instaurar um processo para apurar um fato ou um ato de ofício, ou seja, por conta própria? Sim, então nesse caso só vai ouvir o servidor, vem falando, ou apenas este, se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo o recurso ao chefe do executivo. E por fim, quando o servidor, digamos que ele foi julgado, não é esse o termo, mas foi ouvido lá, entendeu que ele realmente agiu de maneira antiética, ele, não concordo com essa decisão. Para quem que ele vai recorrer? Para o chefe do executivo. Tá aqui. Quem é o chefe do executivo? O prefeito. Ele vai fazer uma apelação. Senhor prefeito, eu não concordo com a decisão do código da comissão de ética. Reveja isso para mim. Esse é o recurso do servidor para o chefe. Deu para entender o artigo 19? Se quiser, volta na aula. Vou dar aí uns minutinhos para vocês darem uma voltada e entender novamente, que às vezes a gente fala um pouco mais rápido, mas o tempo é curto. Mas vamos lá. Artigo 20. Dado a eventual gravidade da conduta do servidor ou da sua reincidência, poderá, um ato grave ou reincidência. Ele cometeu a mesma conduta antiética de uma maneira repetida. A reincidência, ele já foi advertido, já foi censurado por algo que ele fez, o fia das unhas vai lá e faz de novo. Então, ele reincidiu na conduta incorreta. Pode a comissão de ética encaminhar o respectivo expediente, o respectivo processo, ao órgão competente para instauração. Isso aqui é o terror do servidor público, tão famoso PAD. Se o cara tá cometendo vários atos antiéticos de maneira repetida, ou foi uma coisa gravíssima, já vai direto, para o órgão competente que vai instaurar o PAD, processo administrativo disciplinar. Cumulativamente, se for o caso, a entidade que, por exercício profissional, o servidor público esteja inscrito para providência disciplinar cabível, e o retardamento do procedimento aqui prescrito implicará em comprometimento ético da própria comissão. O cara aprontou, mas aprontou com borra. Vai encaminhar para o órgão responsável para instaurar o PAD. Vamos colocar, por exemplo, foi o advogado do município, o procurador ou advogado do município que cometeu um ato gravíssimo. Vai encaminhar para a OAB também. E é madeira no lombo. Beleza? Deu para entender? Gravidade e reincidência. Encaminha para o órgão do PAD e talvez até para o órgão competente da profissão, para o órgão que regula a profissão daquele servidor. Fechou? Para as providências disciplinares cabíveis. Seguindo, artigo 21. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e sua fundamentação constará ao respectivo parecer do relator, aprovado pelos demais membros.
A única pena da comissão de ética é a censura. Belezinha? A comissão de ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público ou do prestador de serviço contratado, alegando falta de previsão nesse código, cabendo recorrer à analogia, costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos. Se o cara cometeu alguma coisa que não está... Se o servidor, né? Se o servidor cometeu alguma coisa que não está escrito nesse código de ética, então a comissão não pode falar assim, ele fez uma coisa errada, mas não está aqui no código, não vou punir ele. Não, em hipótese nenhuma. Por analogia, né? Analogia, digamos, que é como se pegasse emprestado, fizesse, lá uma coisa que é errada, todo mundo sabe que é errada, pelo costume, pelo princípio ético já conhecido aqui fora, ele fez uma coisa errada, não tá nesse código? Não, conforme isso fundamenta, né, baseia, nós estamos censurando fulano, mesmo que não tá aqui no código, mas os bons costumes falam que isso é errado. Os princípios éticos da sociedade falam que isso é errado. Pode, é perfeitamente possível isso. Para fins de apuração e comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, no caso, por exemplo, uma nomeação, no caso, uma designação, no caso, uma posse por concurso, né, preste serviço de natureza permanente ou temporária em órgão ou entidade de administração direta ou indireta. Prestador de serviço que está fazendo serviço que era da prefeitura, mas ele não é contratado pela prefeitura, ele trabalha para uma empresa que é terceirizada da prefeitura. Deu para pegar? O cara que está ali, a prefeitura contratou uma empresa para poder fazer um asfalto. Ele está lá fazendo asfalto. Quem devia estar fazendo? Era a prefeitura. Mas quem está fazendo é uma empresa. Aquele cara que está trabalhando lá, contratado, ele é um servidor público? Naquele momento, sim, para o Código de Ética. Ele lá, mesmo que ele diretamente não tenha vínculo com a prefeitura, ele é um servidor público para os fins do Código de Ética. Ele tem que agir conforme a regulamentação daqui do Código de Ética. Beleza? E vocês, futuros servidores da Prefeitura de Montes Claros, mais ainda, mas tudo igual. Não tem distinção. Beleza? Um mesário. Eu já estou indo para outra esfera, não estou falando a respeito de município. Um mesário que trabalha nas eleições, né? Ele não está ali sem receber nada. É um transitório. Ele vai lá e ele é convocado para trabalhar. Ele é um servidor público? Sim. Beleza? Tem que responder, teoricamente, teria que responder ao Código de Ética? Sim, da mesma forma. Artigo 24. Todo cidadão que houver de tomar posse em cargo público efetivo, comissão ou ser investido em função pública contratual deverá prestar compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas por esse Código de Ética. Vocês, na hora que vocês forem lá assinar o termo de posse, vocês vão assinar, vai estar lá falando que vocês conhecem o Código de Ética, que vão cumprir, que vão zelar, que vão tal. E vocês estão tendo a oportunidade, e agora não dá mais para eximir falando que eu não sabia que tinha isso. Não, lá na hora da posse vocês vão assinar falando que estão cientes que vão cumprir o que foi determinado. Beleza? Nos casos omissos, nos casos que não tem, aplicar-se-ão as disposições do Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. Então, ficou alguma coisa em branco, ficou alguma coisa sem explicar, a comissão vai ir lá no Estatuto do Servidor Público de Montes Claros, eu já ia falar em Minas Gerais, Estatuto do Servidor Público de Montes Claros, e vai ver, tem um caso parecido aqui, nós vamos aplicar o que está lá no Estatuto. Beleza? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga a disposição ao contrário, Prefeitura Municipal de Montes Claros, 23 de dezembro de 2003, Jairo Ataíde Vieira, Prefeito Municipal. Belezinha, galera? Nós vamos para as nossas questões agora. Muita atenção, vamos resolver elas de uma maneira bem rápida para poder a gente ganhar tempo. Bora lá. Questões da nossa lei 3177, né, do Código de Ética. Vamos seguindo aí. Questão número 1. Sobre a comissão de ética, à luz do Código de Ética, é correto... Opa, minha canetinha apagou. É correto afirmar que a comissão de ética poderá se eximir de fundamentar o julgamento de falta de ética do servidor público municipal ou prestador de serviço contratado, alegando falta de previsão nesse código,
B. Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética para apuração de fato ou ato em que, em princípio, se apresente contra a ética em conformidade com esse código, terão rito ordinário, ouvido o queixoso, servidor e testemunha. Nos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições do Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. A Comissão de Ética não poderá instaurar de ofício processo sobre ato, fato, conduta considerar passível de infringência a princípio ou norma ética profissional. Foi tudo que nós falamos nos últimos 10 minutos aí, né? Muito tranquila essa questão para resolver. Vamos para a resolução. Artigo 22. A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética, né, alegando falta de previsão. Vai usar a analogia dos costumes e bons princípios éticos. Então, a alternativa A está errada. Na B, nós temos aqui artigo 19. Procedimento a ser adotado terá um rito sumário. Lembra que eu falei dos ritos, né? Rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Nós estamos no meio, no sumário. Vai ouvir a pessoa que denunciou, quem denunciou e o servidor. Como pode ser de ofício, então não há que se falar, somente que tem que exigir a pessoa que denunciou, né? A própria Comissão de Ética de ofício, que isso já mata mais uma questão. Tá, deixa eu terminar. Vou lembrar do que eu ia falar agora. Rito sumário, ouvido apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração ocorrer de ofício. Artigo 25. Nos casos omissos, aplicar-se as disposições do Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. Correto? E a Comissão de Ética poderá instaurar, sim, de ofício. Então, transformou a D em errada, B em errada, A em errada. Nós temos a alternativa correta, nosso gabarito, letra C. Vamos para o que eu tinha para falar. Pessoal, na hora de resolver questão, lá no dia da sua prova, muita atenção, por quê? São muitas leis. Eu tô dando aula aqui de uma, mas são várias. Tem muita coisa para você lembrar. A dica de professor, dica de concurseiro velho que eu tenho 10 anos tentando concurso aí. Você tem que entender o conceito da lei. Você tem que entender, tipo, o teor. O que ela trouxe, né? Qual que é a base, a estrutura dela. Porque você saber detalhes realmente é muito difícil. É um tempo curto para estudar, certo? Então, para algumas pessoas vai ser fácil, vai ter uma certa familiaridade com alguns temas, para outros não. Então, se você entender o conceito, a base, a estrutura, você consegue resolver as questões. Uma, aqui, ó, aqui, vem falando do rito ordinário, ouvido queixoso, servidor e testemunho. Vocês vão lembrar que eu falei que pode instaurar, então outra questão já está errada. Normalmente as bancas colocam 4 alternativas, 2 estão esdrúxulamente erradas e outras 2 que vão te deixar na dúvida, certo? Então deixa suas probabilidades em 50-50, marca um pontinho em uma e um pontinho na outra. Essas outras 2, né, a B e a D, já estava errada, você sabia disso, então boas. Matou. Você já ficou 50-50. Não percam muito tempo com a questão, brigando com questão. Vai de cada um, mas eu particularmente não volto olhando questão que eu já marquei. Porque nessas aí eu já perdi tanto ponto, entendeu? Marquei. Vai ali da intuição, do sexto sentido e marcou, não volta não. Mas não fica brigando com a questão. Vocês têm que fazer um gerenciamento de tempo. Vocês têm um tempo máximo para fazer a prova. Vocês não podem ficar aqui 10 minutos quebrando a cabeça com a questão, não. Olhou, é estratégia. Concurseiro é estratégia. Você tem que entender a pegada da banca, você tem que aguentar a pressão. Porra, eu preciso passar e tal. Então, saibam gerenciar tudo isso. Façam simulados, nós vamos ter simulado aqui, né? Façam simulados, cronometrem o tempo. Coloca um relógio aqui do lado e cronometra quanto tempo em média você gasta em cada questão. O que está sendo mais rápido, o que está sendo mais devagar. Conheça seus pontos fracos, para saber onde vocês vão melhorar e os seus pontos fortes para poder ser cada vez mais forte, beleza? Então, saibam sofrer pressão da prova, saibam gerenciar o seu tempo e quando chegar na questão não lembra da lei, lembra pelo menos o que a lei está falando. Uma resposta às vezes vai responder a outra. 2, essa aqui, ó, a B e a C estava conflitante, já era para saltar os olhos aqui e vocês marcarem, beleza? Então, gabarito nosso, letra C, né? Já coloquei aqui bem feio. Vamos lá. Questão número 2. Conforme a lei 3177, que institui o seu código de ética, tal, assinale a alternativa que não
exceto incorreto, vai na sua prova e faz um risco de todo tamanho. Grifa bem para você saber que é a questão errada, a incorreta. Vocês estão procurando o que está de errado. Não percam pontos por bobagem, por falta de atenção. Foquem no que é que está pedindo a questão. Conforme a Lei 3177, que institui Código de Ética do Servidor Público, município, montes claros, na alternativa que não condiz com o seu texto. Vamos lá? A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal, sob a luz do princípio da legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Beleza? A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço público caracteriza o esforço pela disciplina. O servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Galera, mais uma questão muito tranquila. Essas duas aqui, você já sabe que tá certo. E o que a questão tá te pedindo? Não. O que tá incorreto? Vocês já vão ficar na dúvida, né? Já marcamos duas, aí fica entre essa e essa. Vamos lá? Artigo 3º. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, defende-se a acrescida ideia de que o fim é sempre o bem comum, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Olha o que vem falando aqui. Se limita. Atenção com palavras fortes, atenção com palavras imperativas. Essas daí costumam ser a pegadinha da questão. Ok? A distinção entre o bem e o mal sob o uso do princípio da legalidade. Não é só legalidade, é um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, sempre prezando pelo bem comum, ok? Artigo 5º, trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade, tudo certinho, copiou e colou. Cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicado ao serviço público, características como missões da disciplina, artigo 9º, copiou e colou. O servidor público não poderá desprezar elemento ético de sua conduta, assim não terá que decidir somente legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e oportuno, mas entre o honesto e o desonesto. Corretíssimo, artigo 2º, copiou e colou. Então, nosso gabarito aqui, tranquilinho, que é a questão, né, que está procurando o não, a incorreta, alternativa A. Aqui tá certo, cortesia, boa vontade, esforço pela disciplina, certinho. Gabarito nosso, letra, alternativa A. Beleza? Questão número 3, sobre os deveres do servidor público, à luz do Código de Ética, quais assertivas abaixo estão corretas? A primeira, ser pontual e assíduo no serviço, na certeza que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado. 2. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer fato e ato contrário ao interesse público, exigindo a adoção de providências. 3. Promover ou participar de jogos de azar dentro das dependências do serviço. Nós estamos querendo saber os deveres. Qual dessas opções aqui são deveres? A 1 e 2, 2 e 3, 3 e 1, ou todas estão corretas, todas são deveres. Galera, eu não vou desenhar um tigrinho aqui não, mas eu acho que jogar jogo de azar dentro da dependência do serviço público é uma vedação. Não é um dever, óbvio, né? Vocês estão pretendendo jogar no serviço, não façam isso, que a comissão de ética vai pegar vocês, pôr no colinho e vai te dar uma censura. E, se você repetir, possível ir para um PAD. Aí vem as punições administrativas que não são nada legais. Beleza? Então, todas não estão corretas. A 1, aparentemente sim, a 2 também. Então, nós vamos analisar a 3. Artigo 14. São deveres fundamentais do servidor público. Ser pontual e assíduo no serviço, na certeza que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Correto? É um dever. Inciso 13. Comunicar imediatamente ao seu superior todo e qualquer fato ou ato contrário ao interesse público, exigindo a adoção de providência cabível. Certinho. É vedado, é uma vedação. O jogo do tigrinho. Promover, participar, jogo de azar dentro das dependências. Então, falando de jogo do tigrinho, que é o mais, né, hoje todo mundo com celular tá nessa mania velha feia aí. Mas pode ser até, é aquele jogo de carta, acho que é de carta, eu mesmo nunca joguei, mas eu acho o nome engraçado, aquele jogo porrinha. Aquele ditado que mente vazia é oficina do diabo, gente sem o que fazer, é oficina de malfeitoria. Você não tem nada pra fazer, nada pra trabalhar,
né, ociosidade, vai fazer burrice, vai fazer o quê? Jogar. A hora que começa a jogar, aposta. Aposta, jogo de azar, aí é problema, tá indo contra o código de ética. Fechou? Questão número... Desculpa, pessoal. Gabarito, então, A1 e A2 estão corretas. Letra A é o nosso gabarito da questão número 3. Questão número 4. Analise a frase abaixo e julgue-as. A comissão de ética será composta por 2 servidores contratados para esse fim, juntamente com seus respectivos suplentes, e será encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor. A outra frase. Nos casos omissos, onde não houver legislação municipal pertinente, aplicar-se-ão dispostos no Código Penal brasileiro. E aí? A primeira está correta e a segunda incorreta? Segunda incorreta e a primeira incorreta? Todas estão incorretas ou todas estão corretas? Galera, fácil. Lembra que eu falei sobre os números? São 2 servidores? Não, são 3 servidores. Já começa, errado aqui. São contratados ou efetivos? São servidores 3 efetivos. Mais uma coisa errada, né? A primeira já foi de arrasta. Os casos omissos, quando não houver legislação municipal, aplicar-se à disposição dos Códigos Penal Brasileiro. Nós já falamos sobre isso na questão número... Deixa eu ver. Questão número 1. Nos casos omissos, aplicar-se às disposições do Estatuto do Servidor Público no município de Montes Claros. Pessoal, às vezes a sua própria prova vai responder uma questão, vai responder a outra. E isso acontece de verdade. Então, leiam com atenção. Ficou em dúvida? Vai um pouquinho mais para frente, talvez você ache, algo que vai fazer te lembrar a resposta da outra. Tranquilo? Então, não. Código Penal... O Código Penal, o direito penal, ele é tipo a última instância. Quando nada mais resolveu, usa o Código Penal. Mas isso é evitado ao máximo, é uma regra do direito. Então vai aplicar o próprio Estatuto do Servidor Público daqui de Montes Claros. Então todas estão incorretas. Tá aqui. Será constituída pelo chefe do Poder Executivo, composta por 3 servidores efetivos. E no caso omisso, aplicar-se-ão o Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. Nós já estudamos tudo isso agora, recente. Beleza? Tá tranquilinho aí para poder vocês memorizarem. E apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente constitui falta funcional grave, passível de punição disciplinar, inclusive com a pena de advertência, demissão, exoneração ou suspensão. Aqui que é o diferencial. É esse tipo de questão que vai falar quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado. Uma questão te joga no número dentro do número de vagas de classificado, uma questão te tira. Isso aqui é para quem estudou. O tanto de candidato paraquedista que chega lá de lápis, que esquece documento, que vira atrasados do Enem, é enorme. Serão quase 5.000 vagas, contando todos os editais aqui de Montes Claros. Se vocês considerarem quem realmente está apto para poder fazer a prova, você não chega na metade desse número. Quem é concorrente de verdade não dá 10% dos candidatos. Muita gente está indo ali para gastar dinheiro e para esquentar banco. Então, aqui é o diferencial de quem estuda e quem não estuda. Nós falamos, o embriagado, fulaninho, cachorro lambendo a boca. Lembra dessas? Eu conto essas histórias, não é à toa. Essas besteiras que a gente vai falar na aula, no bom sentido, isso memoriza. E isso vocês vão lembrar lá na hora da prova. Se cair uma questão dessa, vocês vão acertar. Eu tenho sim, 100% de convicção disso, tá? É passível de demissão a bem do serviço público. Tá lá. Não vai ser só suspenso, não vai ser exonerado, Exoneração é quando você pede para sair, certo? Isso aí vai explicar lá na aula do código, no estatuto. E a advertência é só falar, você tá fazendo... Não. Demissão a bem do serviço público. Tá lá. Artigo 15. É verdade ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, constitui falta funcional grave, estava falando aqui, constitui falta funcional grave, passível de punição disciplinar, inclusive com a pena de demissão a bem do serviço público. O cara tá queimando o filme da administração pública, ele vai ser demitido a bem do serviço público. Beleza? Então, nosso gabarito aqui tá tranquilão, gabarito letra B, a número 5. Temos aqui 1 letra C, 2 letra A, 3 letra A, 4C e 5B. Galera, chegamos no final da nossa aula. Deu 2 aulinhas grandes aí, mas deu para esgotar uma lei. Ó, pra você ver, em 1h30 praticamente, vocês gabaritaram uma lei. Já pode chegar lá e riscar. Essa aqui eu já estudei. Só vão revisar e fazer exercício. Beleza?
Esse que vos fala, Ed, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha somado na construção de conhecimento, na preparação suas para o concurso. Me sigam lá no Insta, né? Vai ser um prazer enorme ter vocês comigo. A gente está sempre trocando ideia e tal sobre o concurso. Pode mandar mensagem, vou responder todo mundo, não tem problema nenhum. Fechou? Fortíssimo abraço. Peço mais uma vez, siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Lembra de tirar uma fotinha, printa a tela, estuda, mostra o cantinho de estudo, a gente vai compartilhar, vai ser muito bacana. E com isso, já tem 22 anos que nós do pré-concurso Roberto Quintino, quase, eu tô um pouquinho mais velho que isso, mas há muito tempo o professor Roberto Quintino já tem um preparatório que é de grande renome aqui na nossa região. E graças a vocês, alunos, queremos que os nossos mais de 5 mil alunos aprovados, a gente chegue nesse concurso aí, se Deus quiser, quase 10 mil. Já pensou que coisa boa? Todo mundo que foi aprovado vai ser do nosso pré-concurso. Fortíssimo abraço, foi um prazer, vão e vençam e que por vencido não vos conheça. Valeu, pessoal, tudo de bom!